Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu queria contar para vocês como que eu fiz para criar o meu hábito de leitura e como eu acho que isso pode funcionar para vocês, baseado no livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Então, esse vídeo ele tem alguns objetivos. O primeiro é mostrar o que eu fiz para criar o meu hábito de leitura, ou seja, quais foram as ações que eu tomei, qual é a minha recomendação para quem está iniciando e, por último, falar um pouquinho sobre a motivação para ler. Então, primeiro eu queria contar para vocês como que é a minha relação com a leitura. Quando eu era mais novo, eu iniciei a ler quando eu tinha uns 12, 13 anos por aí, e eu comecei lendo livro de ficção. E eu lia principalmente não, né? Eu lia exclusivamente os livros do Percy Jackson, daquele autor do Rick Riordan, que foi algo que marcou muito a minha infância, justamente por ser uma época em que eu estava estudando a Grécia também no colégio. Então, juntou ali o que eu estava estudando em história no colégio com a mitologia grega fictícia dos livros do Rick Riordan. E com o tempo foi passando, eu acabei abandonando esse tipo de leitura. Eu acabei lendo só os livros que o colégio propunha, porque no meu colégio tinha prova sobre interpretação de livros, ou seja, eu acabei abandonando essa leitura, mas aquele foi o meu primeiro contato. Passados os anos, chegou ali na pandemia, mais ou menos, eu fiquei em casa, sem nada para fazer, acredito que como a maioria das pessoas, e naquele momento eu retomei o meu hábito de leitura, né? Entre aspas, eu vou colocar o hábito aqui, porque não era bem um hábito. Eu voltei a ler, e eu voltei a ler muito mais livros relacionados a livros de motivação, a livros de coaching, a livros de desenvolvimento pessoal. E eu acabei caindo num nicho que era sobre riqueza, empreendedorismo, porque eu estava concomitantemente iniciando na empresa júnior. Então eu gostava muito desse assunto, principalmente sobre empreender, sobre gerar riqueza, sobre agregar valor. Então eu acabei seguindo por esse caminho e acabei lendo alguns livros nessa temática nessa época. Até que eu cheguei no ponto de livros de finanças mais voltados, né, à parte técnica de finanças. Então foi onde eu li mais livros também nessa parte. Só que eu não tinha um hábito estabelecido. Eu lia um livro, aí eu parava por alguns meses, lia outro, voltava a ler, lia, começava um, parava no meio, voltava depois de um tempo. Então não era um hábito consolidado para mim. Até que em determinado ponto chegou a literatura do Tolkien, que eu sempre gostei muito dos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit também, um pouco menos, mas muito do Senhor dos Anéis. Já assisti a versão estendida deles, seguida, e sabia falas de cor do filme. E baseado na minha experiência que eu tinha tido lá atrás com os livros do Percy Jackson, que eu sabia que o livro era muito melhor do que o filme, eu pensei, por que não ler o livro do Hobbit e do Senhor dos Anéis, né? Então, eu já queria começar de uma forma sistemática, então eu fui pela ordem que o autor, que o Tolkien, lançou os livros. Eu comecei com o Hobbit, aí depois eu fui pro Senhor dos Anéis, depois Silmarillion, e atualmente eu tô lendo os Contos Inacabados. E o que essa leitura do Hobbit me trouxe, né? Ela me trouxe a prévia da criação do meu hábito. Com o objetivo de criar uma higiene do sono melhor para mim, eu passei a ler antes de dormir. Porque eu percebi que a leitura baixava a minha frequência, baixava o meu número de pensamentos, né? Não ficava aquele turbilhão antes de eu dormir e eu conseguia dormir melhor. Ou seja, eu consegui criar um hábito involuntariamente de sempre ler antes de dormir. Então, essa foi a minha base para a criação do meu hábito. E
depois disso, eu comecei a ler alguns livros. Eu já tinha lido nessa época que eu via sobre riqueza, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, é, o livro O Poder do Hábito, então eu já tinha isso em mente, só que eu nunca apliquei. E, concomitantemente com a leitura do Hobbit, eu li esse livro aqui, O Hábitos Atômicos, do James Clear. E ele foi o livro que definitivamente mudou a minha mentalidade para a construção de hábito, criar algo recorrente e que gerasse frutos, né? Então, e até mesmo gostaria de fazer uma comparação entre o Hábitos Atômicos e o Poder do Hábito, que o Poder do Hábito ele trata muito mais sobre o que é um hábito, qual é a definição de um hábito, como ele funciona, qual é a sua lógica por trás, como que a gente faz para estabelecer um hábito, como que funcionam as fases dele, então gatilho, ação e recompensa, como que isso foi usado na história e casos reais de situações de pessoas que criaram hábitos que se tornaram gigantescos, sendo que iniciou com um hábito pequeníssimo. E esse livro aqui, O Hábitos Atômicos, do James Clear, ele trata muito mais sobre um passo a passo de como você construir efetivamente um hábito. O Poder do Hábito ele traz também isso, só que ele não dá ênfase, ele dá ênfase mais para o resultado dos hábitos. E o Hábitos Atômicos ele dá uma ênfase para a construção do hábito. E pensando nisso, eu utilizei ele para criar o meu hábito de leitura matinal, diferente desse que eu falei que é o meu hábito de leitura noturno. E é o que eu usei, é o que funcionou para mim e é o que eu queria trazer para vocês, porque eu acho que funciona e funciona muito bem. Então, o James Clear ele segue 4 passos para a gente criar um hábito. O primeiro é tornar a ação clara, tornar a ação atraente, tornar a ação fácil e tornar a ação satisfatória. Aqui eu vou entrar em cada um deles e eu vou exemplificar como no meu caso isso funcionou. Então, para tornar um hábito claro, ele diz que você precisa, entre aspas, deixar fácil, né? Então, a fácil visualização dele. Para começar, você precisa definir um horário. Então, não um horário fixo, né? Não um horário fechado. Eu particularmente recomendo um horário fechado, mas ele recomenda um determinado momento. Em tal momento eu vou fazer tal coisa. Ou após tal ação eu vou fazer tal outra ação. No meu caso, o que eu fiz? Eu defini um horário fixo na minha agenda para leitura. Então eu tenho bloqueado na minha agenda todos os dias das 8 às 9 da manhã que eu vou ler. Então, independentemente do que aconteça na minha vida, das 8 às 9 da manhã, todo dia eu vou ler. Isso já é um gatilho para o meu cérebro dizendo, esse horário aqui está reservado para isso, então vai ser muito mais fácil se você seguir só nele. Um outro fator que ele também apresenta, para deixar claro, é o empilhamento de hábitos. Ou seja, você criar uma cadência de ações para que uma leve a outra e todos esses sejam hábitos positivos. Pensando no caso da criação do hábito de leitura, você pode atrelar uma ação anterior a esse hábito e uma ação posterior a esse hábito. E aqui, para mim, o que eu fiz? O meu empilhamento começava com o meu café da manhã. Então eu tomava o meu café da manhã, assim que eu terminava o meu café da manhã, eu já começava a minha leitura. Ou seja, eu empilhava o meu hábito de café da manhã, que já é um hábito super estabelecido na minha vida, porque eu não sou aquele tipo de pessoa que não toma café da manhã e só almoça, então eu tenho esse hábito muito bem estabelecido, todos os dias eu tomo café. Então eu tomo café, levanto da mesa, sento na minha escrivaninha e leio. E, por consequência, eu empilho um outro hábito em seguida, que é o hábito de trabalho. Então, eu tomo café, eu leio e eu trabalho. Veja que é uma sequência que ocorre todos os dias e que eu não preciso pensar e gastar esforço para isso. Apenas acontece. Então isso facilita muito, deixa muito mais claro o hábito. Eu sei que todos os dias eu vou acordar, vou tomar café, vou fazer minha leitura matinal e na sequência eu vou trabalhar. Na sequência, ele diz sobre criar um ambiente propício para o hábito. O que é isso? É você deixar as coisas preparadas, você deixar o ambiente, e aqui o ambiente é o ambiente físico mesmo, deixar o ambiente pronto para que você apenas precise executar o seu hábito. Então você já deixa
todo o material que você precisa para a leitura preparado. Então você já deixa a tua água pronta, você já deixa o teu caderno de anotações pronto, você já deixa, se porventura você usa um tablet para estudar, o carregador dele próximo, você já deixa o seu penal com caneta, lápis e esse tipo de coisa para você não precisar levantar de onde você está e pegar outra coisa, porque isso te desfoca do seu hábito, né? Então você precisa deixar claro e deixar tudo que você precisa ao redor. O segundo ponto, que é o torne a ação atraente. Aqui você precisa associar aquela ação como um objetivo literalmente atraente, como algo que você deseja fazer, como algo que você quer muito realizar. Para fazer isso, ele dá alguns métodos, né? E um deles é associar o que você precisa fazer com algo que você quer fazer. Por exemplo, se você precisa ler e você gosta muito de, sei lá, brincar com seu cachorro, assistir um vídeo no YouTube, o que quer que seja, você associa o que você precisa, então você associa a leitura com esse hábito que você gosta de fazer. Então, você só vai praticar o que você gosta, brincar com seu cachorro, assistir um vídeo no YouTube, se você realizar a ação da leitura. Então você associa essas duas coisas. Então você vai associar a leitura a um hábito que você gosta de fazer. E de preferência um hábito que você já tenha estabelecido na sua vida. Porque isso vai facilitar muito na hora de fazer o que você precisa fazer. Um outro ponto de tornar atraente, que é uma ação que ele fala no livro e eu acho muito legal e que eu acho que funciona super até mesmo por conta da nossa sociabilidade humana, que é juntar-se a pessoas que têm esse mesmo hábito. A gente já viu que a gente gosta de se juntar a grupo de pessoas, a gente gosta de se sentir incluso no grupo. Então, a gente precisa de aceitação social, porque a gente é um ser sociável. Então, se você se reunir com um grupo de pessoas que fala sobre leitura, que o hábito de ler é algo bom, que é admirável, que as pessoas debatem sobre isso, que as pessoas conversam sobre livros que elas leram, ideias que elas têm, e todo esse universo em volta da leitura e dos estudos, torna-se muito mais fácil porque você vai querer se sentir parte daquele grupo. Você vai querer fazer parte, né? Então isso a gente resgata lá no nosso cérebro primitivo de que a gente quer fazer parte de um grupo social, a gente quer se sentir dentro de algo, a gente quer se sentir seguro dentro de um grupo. Então, procure pessoas que falem sobre isso. No meu caso, eu peguei meus amigos que liam, busquei, né, conversar com eles sobre isso. Então, eu comecei a criar um grupo de pessoas ao meu redor que valorizavam a leitura. O terceiro ponto que ele fala é o de tornar fácil. E eu acho que aqui está uma das grandes chaves do Hábitos Atômicos, que é você criar estruturas para facilitar a ação que você vai tomar. Então, essa parte do torne-o fácil que o James Clear fala, ele tem muito a ver com o nosso cérebro sempre estar querendo gastar o mínimo de energia. Então, ele não quer ficar tomando decisões, porque isso gasta e isso cansa ele. Toda essa parte se baseia em deixar o mais fácil possível você realizar aquela ação. E ele começa essa parte dizendo: reduz o número de ações para começar um hábito. Então, crie formas de você fazer pequenas coisas antes, pequenas ações antes de efetivamente criar o hábito. Aqui na leitura, os exemplos que eu já coloquei lá em cima do ambiente. Então, já deixa a tua água pronta, já deixa o teu caderno do lado, já deixa o livro no local certo. Para mim, eu já deixo o livro que eu tô lendo em cima da minha mesa, então ele já fica certinho, eu não preciso ir para algum lugar buscar o livro, eu não preciso mudar de cômodo para pegar o livro. Ou, por exemplo, no meu hábito de leitura noturna, que eu falei que eu adquiri, eu deixava isso antes de ler o livro, involuntariamente eu já fazia isso, que era, eu deixava o livro em cima do meu travesseiro. Não tinha escapatória. Eu ia pegar o livro para me deitar. Ou agora no meu hábito de leitura matinal,
eu vou sentar na minha escrivaninha e o meu livro vai estar na minha frente. Então você reduz esses passos para fazer a ação. Além disso, essa parte do ambiente que eu já falei, que eu já mencionei lá em cima, eu falei aqui de novo, e isso é uma parte muito importante que eu gosto de enfatizar, que é criar um ambiente propício para o seu hábito. Vou dar um exemplo fora da leitura, mas que eu acho que para ficar bem claro e exemplificar, que é a hidratação. Então, se você criar um ambiente na sua casa que você tem várias garrafinhas espalhadas, você sempre vai estar hidratado, porque você não vai precisar ir até a geladeira pegar uma água ou ir até o filtro pegar uma água. Então, isso cria um ambiente em que você precisa tomar menos decisões. E aqui ele traz um outro ponto que é dominar o momento decisivo. E esse para mim foi um dos pontos mais difíceis de entender, porque ao meu ver é muito difícil você identificar esse momento decisivo. Então, esse momento decisivo é aquele ponto de partida que você vai começar a ação do hábito. Aquele momento que você tem dois caminhos, que você pensa, ou eu vou seguir e tomar a ação do meu hábito, ou eu vou fazer outra coisa. E esse momento, essa decisão, é muito importante você identificar para que você sempre tome a ação do hábito nesse momento. Para que você não deixe se levar por uma ação que não vai levar para o seu hábito. No meu exemplo da minha leitura matinal, que foi como eu criei esse hábito e como que eu defini esse momento decisivo, era o momento que eu terminava o meu café da manhã. Então, quando eu terminava de tomar café da manhã, eu tinha uma decisão. Ou eu ia fazer qualquer outra coisa, que era, entre aspas, mais legal do que ler, que hoje em dia já é mais legal ler, né? Mas ou eu ia para esse caminho, que era fazer qualquer outra coisa, ou eu ia para o caminho de vou ler e vou focar nisso. Então, aquele era o momento que eu precisava dominar. Aquele era o momento que eu precisava da motivação. Aquele era o milissegundo que eu precisava falar assim, não, eu vou ler, eu vou continuar meu hábito, eu vou continuar na construção de um ganho a longo prazo. E junto com isso, se atrela muito a regra dos 2 minutos que ele traz. E essa aqui é uma regra de ouro que funcionou muito para mim, e eu já conversei com muitas pessoas que funciona para elas também. Que é você diminuir o máximo possível a sua ação para que a sua ação seja algo de mínimo esforço. Que você iniciar o hábito seja algo de mínimo esforço. Ou seja, por causa da leitura, você não precisa colocar como hábito ler 1 hora por dia, ler 2 horas por dia, ler 100 páginas. O seu hábito você pode começar com abrir o livro, você pode começar com ler 2 páginas, ler 5 minutos, ler 10 minutos. No meu caso, no começo eu me propus a ler 10 minutos. Então eu literalmente colocava um cronômetro no relógio, 10 minutos, e quando eu chegava nesses 10 minutos eu parava de ler. Até que com o tempo eu fui estendendo isso. Então eu chegava nos 10 minutos e eu falava, pô, vou terminar só mais essa página. Aí com o tempo foi, não, vou terminar só mais esse capítulo. E assim por diante. Até que agora eu tenho que me controlar para não passar da minha 1 hora de leitura matinal. Porque esse hábito se enraizou tanto que eu já não preciso nem controlar um tempo mínimo, eu já tenho que controlar um tempo máximo. Porque depois que você estabelece essa regra dos 2 minutos, essa regra de uma mínima ação necessária para criar um hábito, acaba se tornando mais fácil. Porque a gente tende a manter na inércia. Então, se a gente já está lendo, a nossa tendência é continuar lendo. E o contrário é verdadeiro. Se a gente não está lendo, a tendência é não continuar. Então, se você diz para o seu cérebro, não, eu vou ficar aqui só 2 minutos lendo, vai ser muito mais fácil de você conseguir estender isso depois. E, por último, nesse ponto de tornar o fácil, tem uma questão que é o investir em facilidades dos hábitos. E aqui são facilidades de todos os tipos, né? Então, vai desde você adquirir uma mesa melhor para você conseguir estudar melhor, uma cadeira melhor para você conseguir ficar mais ergonomicamente correto na hora da leitura, vai de você adquirir uma luminária, adquirir um suporte para sustentar o seu livro, algo do tipo. No meu caso, o meu exemplo, que foi o que me ajudou muito e que eu acredito que foi muito crucial na criação do hábito, é o meu Kindle. Então, esse foi um investimento que eu fiz, que ele tem retorno para a perpetuidade do meu hábito de leitura.
porque ele torna muito mais fácil, ou seja, ele entra na raiz dessa questão de tornar o hábito fácil, que é, eu não preciso necessariamente estar carregando um livro pesado, grande, para todos os lugares. Eu consigo sempre ter ele à mão, então se eu precisar ler, eu tenho ele. Se eu vou viajar, algo do tipo, eu sempre tenho ele à mão e ele é de muito fácil transporte. Então ele é um investimento que trabalha na perpetuidade do meu hábito. Por último, mas não menos importante, ele fala para tornar a ação satisfatória. Ou seja, você precisa de uma recompensa para aquele hábito. Porque como eu falei lá no livro do O Poder do Hábito, ele fala sobre a construção, né? A lógica por trás de um hábito. Ele é gatilho, ação e recompensa. Ou seja, esse torne-o satisfatório vai trabalhar aqui no último ponto, que é a recompensa. Ou seja, você precisa dizer para o seu cérebro que aquela ação que você tomou, entre aspas, tortuosa, ela tem uma recompensa boa. Então você precisa atrelar isso a algo bom. No meu caso, e o que funcionou para mim foi algo bem simples, inimaginável até, que foi o café. Então, eu tomava café de manhã, né? Comia ali e tal. Tomava uma xícara de café enquanto comia. Aí eu tinha o meu momento de leitura e eu me policiava para só tomar a próxima xícara de café depois que eu terminasse de ler. Ou seja, a minha recompensa era a xícara de café. Por mais simples que possa parecer, mas funcionou super bem, porque o meu cérebro às vezes ficava me retomando. Não, a gente está lendo aqui, mas daqui a pouco a gente vai tomar uma xícara de café. Então, e assim, são coisas simples, não são coisas necessariamente materiais, mas são gatilhos que você tem por fazer aquela ação. Então, aí vai desde você comer alguma coisa, vai de você ficar um tempo nas redes sociais, que nem eu falei anteriormente, ver um vídeo no YouTube ou brincar com seu cachorro, é uma recompensa que você dá para si mesmo na hora que você efetua o hábito. Então, essas são as 4 etapas para a criação de um hábito, segundo o James Clear, e essas foram as ações que funcionaram para mim, e eu espero que funcione também para você, porque o hábito de leitura é muito bom e eu recomendo a todos. Uma dica bônus que eu queria dar aqui é sobre a motivação para ler. Com esses hábitos aqui que o James Clear traz no livro dele, você vai perceber que se torna muito fácil ler muitos livros. Você adquire esse hábito e você vai percebendo que vai ficando cada vez mais fácil e você vai lendo cada vez mais livros. Mas aqui eu gostaria de trazer um ponto sobre o estudo, porque ler é diferente de estudar. E aí toca no ponto de ler o que você gosta. Então faça leituras necessárias que vão acrescentar na sua vida e que vão melhorar você como uma pessoa. E também que respondem algumas perguntas que você tem e que só você, por meio dos estudos, pode responder. Um hábito de leitura ele só serve para encher uma estante de livros. Mas um hábito de estudo é o que vai mudar a sua vida. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria de trazer aqui o livro A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Eu vou gravar um vídeo ainda só sobre esse livro. Se eu já tiver gravado, ele vai estar aparecendo aqui em cima. Ele fala sobre a motivação de estudar, o porquê estudar, qual o objetivo por trás, por que buscar o conhecimento e buscar a verdade. Eu gostaria que ficasse esse livro também de recomendação, porque ele vai falar muito sobre o motivo por trás de você estudar e de você ler, né? Como eu falei, ler é uma coisa, estudar é outra, e são coisas bem diferentes. Portanto, vou recapitular o que o James Clear falou. Para você conseguir criar o seu hábito de leitura, torne ele claro, torne ele atraente, torne ele fácil e torne ele satisfatório. Além disso, leia o que você gosta e entenda a diferença entre ler e estudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos encontramos no próximo.